Boa tarde de novo, 14h10 já a apontar no relógio, altura para mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades, como já é habitual todas as segundas-feiras, por volta desta hora, 14h15, sensivelmente, hoje um bocadinho mais cedo, também não pode ser sempre igual. Tem, claro, de costume Melania Castro e tem um convidado especial hoje, Pedro Parreira. Boa tarde aos dois. Para Melania, para começar, como já é habitual, se pudesse falar um pouco sobre esta semana, mais curta, como a semana passada, 4 dias em termos de dias úteis, mas em termos de atividades, sei que deve ter muitas coisas, é verdade? Boa tarde. Olá, João. A biblioteca, portanto, irá dinamizar a atividade Diário Gráfico, oficina de encadernação manual, no dia 23. É uma atividade direcionada para crianças dos 7 aos 10, que poderão estar ou deverão estar acompanhadas pelos avós ou outro familiar, das 10 às 12. O intuito é construir um caderno com cartolina, papel, que depois servirá de diário gráfico, onde podem registar as palavras, os desenhos e as experiências mais significativas. A formadora é Carolina Rocha, formada em Artes Plásticas pela Escola Superior de Artes e Design. Portanto, as inscrições estão a decorrer e podem ser feitas através do telefone, ou seja, do 295 401 000. Fica aqui, portanto, o convite e o apelo à participação para um público mais jovem. Também, mas no final mesmo de abril, temos uma oficina do papel. Esta oficina é especial no sentido que é dinamizada pelos utentes do Fórum Socio-Ocupacional da Casa de Saúde de São Rafael. Portanto, nesta oficina os participantes poderão explorar ferramentas e materiais através da técnica de Killing, dando assim depois forma a um marcador de livros. O intuito é estimular a criatividade através do recurso do papel e também promover a integração destes utentes. A inscrição também poderá ser feita através do telefone da biblioteca. Este sábado irá decorrer o concerto para bebés, que já foi aqui promovido, portanto, em algumas sessões. Portanto, o intuito é permitir uma experiência musical para toda a família, que proporciona ao bebé momentos de contemplação e descoberta de sons, texturas e emoções. Esta atividade é dinamizada pela instrumentista Leonor Festa e destina-se apenas a bebés dos 6 aos 24 meses. Portanto, que devem ser acompanhados pelas suas famílias, e esta atividade decorre no espaço bebé, na secção infantil-juvenil. E mesmo em vésperas do 25 de Abril, vésperas de celebrar a Revolução, a liberdade e outros princípios, temos um debate com que terá a moderação de Pedro Parreira e contará com as convidadas Valdeci Purim e Raquel Raposo. Portanto, é no enquadramento de uma mostra bibliográfica que aprofunda e tenta divulgar mais alguma informação sobre o contexto atual, onde há muita desinformação e populismos, distorções da realidade. E hoje temos aqui também o Pedro para abordar aqui um pouco aquilo que será aprofundado e debatido no debate. Posso? Antes, claro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Muito obrigado à Rádio Clube por nos dar este bocadinho para falar aqui. A histórica Rádio Clube, é sempre um gosto voltar a esta casa. E muito obrigado à Melania e à Biblioteca por este convite, porque também é um convite que me parece pertinente em vários aspectos. Desde logo por sublinhar que estamos nos 51 anos do 25 de Abril, ou seja, já passamos o Rubicão e estamos na fase claramente decrescente da nossa democracia e dos nossos princípios de liberdade, e por isso importa irmos para lá do que fizemos até agora, que é refletir
homenagear, dignificar tudo o que o 25 de Abril representou para nós, que foi tudo, essencialmente, é a data refundadora da nossa democracia e do nosso país, mas agora está na altura de a defender. E vivemos em tempos muito complicados de um ponto de vista de ataques cerrados às nossas liberdades, aos nossos direitos individuais, mas também aos nossos direitos coletivos, à nossa sociedade e à nossa comunidade conforme a conhecemos, e às vezes pensamos que estamos muito longe porque estamos aqui em Angra do Heroísmo, no meio do Atlântico, mas a verdade é que os monstros estão aqui à porta, e o Atlântico talvez nunca tenha sido tão importante como é atualmente, pelo menos nos últimos 50 anos. Nesse sentido, este ano, para os 51 anos, imaginou-se esta mostra que a Melania referiu muito bem. Porquê? Porque esta mostra prende-se com um dos pilares de defender a nossa democracia, de defender as nossas liberdades, que é a informação. Desde logo, estamos num meio de comunicação, que é a rádio, que é um meio que eu aprecio particularmente, mas falando também do jornalismo, da televisão e da internet. Mas também dos livros, de outros meios de comunicação menos tradicionais, das artes, das sensibilidades das pessoas, das próprias conversas. As conversas de café também são meios de comunicação, são meios de informação e são meios de desinformação. Atualmente nós vivemos num tempo que está profundamente atacado pela desinformação, e é uma desinformação estruturada. É uma desinformação que foi programada por determinados grupos de influência, determinadas forças, não digo ocultas, porque não vamos cair no erro das teorias da conspiração, que elas já por si são meios de desinformação, são forças até bastante claras, que nós conhecemos, mas que temos dificuldade em combater. Temos dificuldade em combater porque existem muitos mecanismos para nos oprimir em relação a isso. E o que este debate, esta conversa, é mais uma conversa do que um debate, vai tentar trazer até nós e até a nossa comunidade aqui angrense, ou terceirense, é discutirmos um bocadinho coisas que nós no dia-a-dia se calhar estamos habituados a ouvir falar na televisão, ou que até podemos ler na internet ou nos livros, mas que não estamos habituados a conversar sobre elas. E a conversar de uma maneira clara. Dizer desde logo que as pessoas que foram escolhidas são pessoas que vão estar, não é o meu caso é só porque falo muito, ainda bem que começamos mais cedo o programa, porque assim tem mais 5 minutos para falar, mas no caso das outras duas pessoas que vão estar presentes, são duas pessoas que têm sensibilidades muito próprias. A Valdeci Purim trabalhou muitos anos na área da assistência social, para além de ser uma pessoa que está ligada a movimentos interventivos na nossa comunidade, relacionados especificamente com a luta pela liberdade, o antifascismo e outros mecanismos de defesa da humanidade, como nós a conhecemos, e portanto é uma pessoa que está muito habituada a lidar com conflitos, com desinformação em todas as faixas etárias, uma pessoa que trabalhou muitos anos a ir à casa de pessoas mais velhas ou mais necessitadas, que precisavam muitas vezes de ajuda para esclarecer coisas simples. Todos nós já nos deparamos na nossa vida com pessoas de mais idade ou pessoas com menos recursos que não conseguem aceder a mecanismos do dia-a-dia, pessoas que nem sequer um cartão de multibanco conseguem funcionar com eles. Portanto, como é que estas pessoas lidam com a desinformação galopante que existe e que lhes diz que devem fazer assim, porque assim é que deve ser feito para que o mundo melhore, quando na verdade essa indicação de como é que devem fazer é exatamente para que o mundo piore. E as pessoas não têm essa percepção. Não é que nós sejamos iluminados, cada um vive no mundo onde cresceu e onde construiu, e nenhum de nós é melhor ou mais especial do que o outro, mas muitas vezes nós temos conhecimentos específicos que podem ajudar a esclarecer e a iluminar o caminho de outras pessoas, e o objetivo desta conversa é nesse sentido. Por outro lado, temos a Raquel Raposo, que é uma mulher das artes, uma mulher ligada às artes performativas em vários aspectos, à música, à dança, ao teatro, e em específico a uma área, um nicho que ainda se trabalha relativamente pouco aqui nos Açores, que é o nicho das artes para os mais novos. A sensibilização pela arte, a educação não formal pela arte, a maneira de chegar até públicos muito jovens, que nós muitas vezes nem imaginamos que tenham essa consciência política ou social, mas que neste momento são os públicos que são alvo de ataque mais direto, porque tudo o que seja redes sociais, principalmente as mais recentes, nomeadamente os TikToks, os Instagrams e esse tipo de coisas, estão vocacionadas para públicos mais jovens em primeira instância. E são as crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos, que algumas delas nós já conhecemos, e que chegam ao pé de nós e falam-nos em partidos políticos, ou falam em questões que viram na televisão. Crianças de 12, 13, 14 anos que estão profundamente instrumentalizadas por informação que recebem na internet, por desinformação que recebem na internet, e que lhes faz com que
olhem para o mundo já numa perspectiva politizada e extremada, que vai criar novas gerações, como já existe atualmente, mas vai criar novas gerações que vão essencialmente fazer ruir os nossos pilares da democracia conforme a conhecemos. E isto não é um ar derrotista, não é uma conversa derrotista, não é um olhar distópico sobre tudo isto. Esta conversa surge precisamente porque temos duas pessoas que percebem muito do assunto e duas pessoas que estão disponíveis e que têm interesse em ajudar a contribuir para soluções. E as soluções devem passar pela sensibilização, devem passar pelo próprio autoconhecimento, por recuarmos e termos a consciência de que passamos demasiado tempo nas redes sociais, por recuarmos e termos a consciência de que nós próprios temos preconceitos que se calhar temos que combater, por recuarmos e termos a consciência de que também às vezes há preconceitos que até devem existir, porque o paradoxo da tolerância também deve ser sempre colocado em cima da mesa. Recuarmos e percebermos que os mais novos também têm consciência, também têm pensamento próprio, também precisam de ser trabalhados, de serem ouvidos e de serem digamos, direcionados nos caminhos que lhes permitam crescer por eles próprios e não nos caminhos em que eles sejam doutrinados. Ir para lá do dogma, ir para lá do vídeo de rede social que instrumentaliza, e criar uma câmara de reflexões onde nós possamos nos sentar todos na biblioteca, no auditório, e possamos perceber em conjunto com a comunidade, com todos os que puderem aparecer, o que é que nós devemos fazer. O que é que nós devemos fazer para combater precisamente a situação atual, que todos nós já conhecemos e que eu não venho cá fazer nenhuma apregoação de novidades, porque toda a gente que está a ouvir sabe, mas se calhar não sabem de uma coisa mais complexa, é que todos nós neste momento temos pessoas, e nós todos somos pessoas desinformadas. E é preciso ganharmos consciência disso, é preciso percebermos como é que vamos mais longe, percebermos como é que vamos combater os motivos que levaram a que chegássemos aqui, sem preconceitos, sem conflitos. Uma conversa, não digo familiar, mas em ambiente familiar, e em que possamos também reconhecer isso. Basicamente será esse o objetivo do que vamos discutir. Eu não vou entrar em detalhes sobre os pormenores, porque isso é para quem aparecer, mas posso-vos deixar desde logo, e até porque me foi referido aqui em off que havia espaço para isso, posso-vos deixar desde logo um tema para os nossos ouvintes refletirem, que é um tema que tem sido cada vez mais metralhado na comunicação social, mas que acho que tem sido debatido de uma forma irracional, desde logo pela forma como lhe chamaram, a masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica não é necessariamente um conflito ou um contraponto a qualquer tipo de movimentos feministas ou movimentos woke ou aquilo que lhe quiserem chamar. A masculinidade tóxica é um movimento, um trabalho concertado de determinadas forças para criar uma geração de pessoas formatadas. De pessoas formatadas como eram há 50 anos atrás pela Mocidade Portuguesa, ou há praticamente 100 anos pela Juventude Hitleriana, criar gerações de crianças que são formatadas para tratar mal todas as pessoas que as rodeiam, porque não tratam só mal as mulheres, tratam mal os homens também. Criar uma geração de pessoas que estão formatadas para olhar para a violência como um mecanismo e não como uma coisa a repudiar. Criar gerações de pessoas para não pensar, para repetir o que lhe é dito. E essa masculinidade tóxica vai muito para além do termo masculinidade, vai para é um vírus de toxicidade tão grande que tem afetado todas as nossas novas gerações. Nós hoje em dia temos uma geração enraizada que já está no mercado de trabalho, que já vota há bastante tempo, que é a geração que está na casa dos 20, que cresceu sobre os auspícios da internet e cresceu sobre os auspícios dos chamados influenciadores da internet. E se eles até podem ter coisas boas, que têm certamente, muitos deles têm trabalhado no sentido de transformar e destruir a mentalidade das pessoas, e dou-vos exemplos de pessoas que vocês já ouviram falar: Jordan Peterson, Andrew Tate. Em Portugal também tens uns quantos que não vou nomear agora porque não fixei o nome deles, mas que estão em crescendo. E isso leva a que neste momento, eu estava aqui à porta à espera antes de entrar e estava ali a refletir sobre isso. Eu conheço pessoas dos 8 aos 80 que estão profundamente instrumentalizados e extremados e que afirmam coisas que são objetivamente mentira, e mesmo quando são contrapontos com a realidade continuam a achar que eles é que estão corretos, e que nós mostramos os factos e dizemos isto é mentira, por isto, racionalmente, sem conflito, ou com o conflito necessário, porque o conflito não é necessariamente uma coisa má, mas mostrando que estão errados, e as pessoas continuam cegamente a olhar para aquilo. Estão já
totalmente desconstruídas de um ponto de vista de pensamento livre e tornaram-se acefalamente seguidores de um movimento. E se nós não pararmos esse movimento, não será em maio deste ano, mas talvez seja em maio de algum ano em breve, que Portugal desaparecerá como nós o conhecemos e o mundo desaparecerá como nós o conhecemos. O objetivo é esse, não é sermos dramáticos, é conversarmos um bocadinho, mas olharmos com racionalidade para um cenário em que a bola de neve já vai grande. Já vai grande, sim. Portanto, não sei se concordas, Pedro, mas também há uma cultura de insensibilidade. Portanto, as pessoas não só não pensam, como também não sentem. O Sem que dúvida. acaba por dar, não é, aqui gerar muitos conflitos. Sem dúvida. Não estão receptivas à escuta ativa do outro, não estão receptivas à participação na comunidade para uma construção de um futuro melhor e mais justo para todos. Portanto, ou seja, há aqui muitos elementos, não é, para serem refletidos e debatidos. Um dos problemas que nós encontramos nas gerações mais novas é precisamente essa falta de sensibilidade, em que há um afastamento, uma frieza em crianças que nós outrora víamos olhar para os seus próximos com amor e com carinho, e que agora olham com uma frieza e um afastamento que é próprio de um mundo que vive na internet, que vive à sombra da internet, e é próprio de um mundo que saiu há 5 anos atrás de um confinamento, portanto, que saiu de um momento em que nós todos tivemos que nos fechar nas nossas bolhas. Mas esse é próprio desse mundo, mas esse mundo não é condição permanente, nem deve ser. Nós temos que trabalhar para voltarmos a determinado conceito de normalidade e para irmos até mais longe, ou seja, de explorarmos cada vez mais os nossos sentimentos, explorarmos cada vez mais o nosso espírito de fraternidade e de comunidade, porque sem a nossa comunidade nenhum homem é uma ilha, não é? Como diria um autor qualquer que eu agora não sei o nome, mas que é uma frase famosa. Mas temos que ensinar isto aos mais novos, porque essa falta de sensibilidade leva a que nós, neste momento, estejamos num mundo em que já se passa na televisão pessoal a ser decapitado, ou crianças a morrerem de bombardeamentos, ou coisas do género, como quem passa uma entrevista de Vox Populi na rua, não é? A violência, a desgraça, o horror alheio, a tragédia, normalizou-se de uma maneira em que a falta de sensibilidade leva a que exista esta toxicidade, não é? Que eu falava, que é para mim a base e é o que tem afetado o nosso sistema. Mas essa toxicidade, para existir, foi necessário haver um aparelho de desinformação, que é aquele que nós vamos conversar no próximo dia 24. Exato. É véspera de 25 de Abril, portanto, apareçam, não têm desculpa. É verdade. A que horas? Às 18 horas. no auditório da biblioteca. É uma boa, não encontro até melhor forma de celebrar, não é, em véspera, o 25, com um debate crítico que tenta promover, não é, informação, promover o direito ao questionamento, à liberdade de expressão. Portanto, penso que são bons motivos para que possam estar connosco na próxima quinta-feira. Posso deixar uma sugestão de leitura? Claro, e agora apontar mesmo sobre isso, em termos de sugestões para eles. Um livro que estou a reler, mas que é um livro muito importante nestas temáticas e que acho que é relativamente fácil de encontrarem, porque foi editado em Portugal há pouco tempo por uma editora que tem feito muito trabalho nesta área. Chama-se A Revolta do Homem Branco, é de uma autora chamada Suzanne Kaiser, uma senhora que tem trabalhado muito nestas áreas do populismo, do extremismo, e este livro faz-nos o apanhado de todo o processo que levou a todo aquele processo que eu falava dos influenciadores digitais e desse culto que se criou à volta deles, todo o processo que levou até à América que nós temos agora. O livro centra-se mais na América, mas dá exemplos do resto do mundo, porque estes cultos existem no mundo inteiro. Naturalmente a América, como nós sabemos, lamentavelmente está um passo já mais à frente de nós, mas para chegar a esse ponto passou por todo um processo que tem sido muito falado em alguns setores da nossa comunidade ultimamente, por causa de uma série de Netflix chamada Adolescents, que abordava precisamente estas temáticas, e neste livro está explicado
de uma forma simples, não é uma linguagem exageradamente erudita nem complexa, é uma forma bastante simples de se ler e as pessoas conseguem perceber com alguma facilidade como é que chegamos até aqui e o que é que se pode fazer para parar este caminho. Só dizer-vos, não querendo alongar muito mais, mas só dizer-vos que este livro começa com uma série de histórias, em vários capítulos já há histórias de tragédias em jovens que se radicalizaram com menos de 18 anos, em que pegaram em armas e mataram pessoas no meio da rua, por causa deste tipo de movimentos, porque se sentem frustrados, inseguros, cansados de um mundo que não existe. É o mundo que lhes venderam, é a desinformação que lhes venderam, que faz com que essa frustração crie bolhas e que esses jovens peguem nas armas que têm, e não é só uma coisa dos Estados Unidos, nós temos muita ideia de pensar os Estados Unidos, toda a gente tem armas, há casos destes no mundo inteiro e vai haver mais até nós percebermos que está na altura de bater o pé. Obrigado, Melania. E a doutora Melania também tem aqui duas sugestões, não é verdade? Tem duas sugestões. Uma também segue esta linha do nosso debate. É do filósofo britânico Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade, portanto, em que ele explora, não é, este processo, o que torna as pessoas infelizes e como é que nós podemos contrariar, não é, esse desafio. Mas quero referir especificamente ainda no contexto da primeira parte, no capítulo 9, o medo da opinião pública. A opinião pública que é um poder que pode ser instrumentalizado ou não, que pode condicionar a ação e o pensamento do indivíduo que não está preparado para lidar ou para ter um confronto saudável com essa força do coletivo que, como há pouco o Pedro referiu e muito bem, nem sempre está devidamente esclarecida. Portanto, ele refere, passo a citar: poucas pessoas podem ser felizes se a sua existência e a sua concepção do mundo não forem aprovadas, no conjunto, por aqueles com quem têm relações sociais e, mais especialmente, por aqueles com quem vivem. É uma particularidade das sociedades modernas o facto de estarem divididas em grupos que diferem profundamente entre si, tanto nos seus princípios morais como nas suas crenças religiosas. Ou seja, num grupo social, não é? Numa comunidade, há sempre divergência, não é? E isso é saudável, não? Divergências religiosas, políticas, ideológicas. Agora, não pode haver uma imposição, uma manipulação, uma instrumentalização em que determinada ideologia passa a ser assumida como a única verdade. Portanto, isso é que aí é um perigo, Portanto, fica aqui, portanto, esta sugestão para refletirem aqui este conceito, este processo de o que é, portanto, a opinião pública. Gostaria só de referir aqui mais um pequenino ponto que ele, portanto, o escritor refere: este é um assunto demasiado grave para ser tratado com desdém pelo indivíduo que dele é vítima, e seja o que for que se possa pensar do grande princípio da liberdade, neste caso especificamente da imprensa, supõe que a questão tem de ser encarada com maior rigor do que nas atuais leis contra a difamação e tudo o que torna a vida intolerável às pessoas inocentes. É que, portanto, depois neste contexto há vítimas, portanto é uma palavra que hoje em dia até tem uma certa conotação, mas há vítimas do sistema, desta manipulação, e temos que tolerar, mas todas estas ações e intervenções, mas com muita responsabilidade e consciência que há direitos, há deveres para serem cumpridos e que implica também ter uma posição de responsabilidade. Penso que será também uma boa leitura. Uma leitura diferente, portanto, que eu tenho estado a refletir com o escritor Dias de Mel. Portanto, este ano, como já foi também aqui referido no programa anterior, assinala-se o centenário do nascimento. Hoje trago
Portanto, a primeira obra que enquadra-se no ciclo da baleia, Mar Rubro, Baleeiros do Pi, que eu tenho aqui uma segunda edição, e o porquê, e agora partir aqui com os nossos ouvintes, não é? O sentimento que este escritor inspira, portanto, inspira-me na minha leitura e também na minha escrita. Portanto, é uma escrita que, da minha perspectiva, é um ritual de mudança para uma travessia entre o mundo real e ficcional, em que cada história se reorganiza em algo novo, ainda que se trate da mesma história. Portanto, somos lançados para o interior de uma narrativa na qual enfrentamos os desafios, os desejos e os conflitos dos protagonistas, e ao fazê-lo lançamos uma nova luz sobre os nossos próprios sonhos e intenções. Portanto, é uma obra que apela sempre, enquanto princípio fundador, àquilo que nos torna humanos, e aqui está. Aquilo que nos torna humanos, o estar com os homens, a disponibilidade para ouvir o outro e partilhar um mundo em comum. E é um escritor em que a escrita assumiu sempre a responsabilidade de estar ao lado dos homens que desafiam os limites da sua condição humana e aspiram uma nova aventura, libertarem-se do jugo da sobrevivência. E hoje em dia esse jugo é, muitas vezes, como há pouco aqui foi referido, a desinformação. São coisas que, portanto, apelam à nossa responsabilidade, à nossa sensibilidade e, no fundo, é esta preocupação de humanizar, portanto, o cotidiano das pessoas, trazer algo de profundo e que possa ser inspirador, quer seja pelo debate, quer seja pela leitura. Puxou da melhor maneira. Algumas palavras finais, Pedro? É um apelo à cultura sempre. Acho que a cultura é que nos salva. Por cima dos campos de concentração estava escrito que o trabalho é que nos salva. Tenho sérias dúvidas. Sou muito fã do ócio, mas acima de tudo sou muito fã da cultura. Um apelo a que apostem deem mais oportunidades às nossas culturas. Seja a cultura da Biblioteca Pública de Angra, seja a cultura do Museu de Angra, seja a cultura dita popular dos nossos salões, das nossas danças, do que nós quisermos, da nossa viola da terra, mas seja também ao nosso património que existe em cada casa de Angra do Heroísmo, ao nosso património que existe debaixo de Angra do Heroísmo, da parte da arqueologia que me toca particularmente. A cultura salva-nos não só porque nos ensina o que é que fizemos antes, mas também porque nos ensina o que é que devemos fazer depois, para continuar a que haja depois. Portanto, o meu apelo é sempre para todas as pessoas que me ouvem em qualquer lado, em qualquer ponto do mundo, mas particularmente na semana do 25 de Abril, a cultura é liberdade. Portanto, olhem para a cultura. Viva a cultura. Muito obrigado aos dois. É sempre um prazer. Aqui mais uma edição do Sobre Livros, depois mais logo no nosso YouTube, do Rádio Clube de Angra. Um resto de uma boa semana e muito boa sorte para o debate de quinta-feira, que vai ser um sucesso com toda a dúvida. Um tema importantíssimo a fazer aqui num dia antes do grande 25 de Abril, dia 24, na Biblioteca, um grande debate com Pedro Parreira. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Até para a semana.